Inesperadamente, milhares de dispositivos pagers carregados por milhares de agentes terroristas do Hezbollah explodiram quase simultaneamente na tarde de terça-feira, 17 de setembro, no que pareceu ser um ataque sem precedentes que, segundo autoridades, feriu quase 13.000 indivíduos no Líbano e eliminou ao menos 8 terroristas até o momento em que esse vídeo foi produzido. Mas o que são pagers? Por que as pessoas ainda os utilizam? E o que sabemos de fato do que aconteceu? Um pager, ou bip, é um pequeno receptor de rádio operado por bateria que dispara um alerta audível ou vibratório quando recebe o sinal adequado. Ele pode exibir uma mensagem numérica, como um número de telefone, ou uma mensagem de texto, se for um pager alfanumérico. Por exemplo, mensagens comuns como ligar para casa. Os pagers foram populares no final dos anos 1980 e ao final dos anos 1990. No entanto, na década de 2000, celulares menores e mais acessíveis, com melhor duração de bateria, levaram a maioria dos consumidores a mudar para a comunicação celular. Existem dois tipos principais de pagers: os pagers unidirecionais, que apenas recebem mensagens, e pagers bidirecionais, que podem enviar e receber mensagens. Os pagers eram frequentemente usados em setores como saúde, serviço de emergência e por repórteres devido à sua confiabilidade. Os pagers, muitas vezes vistos como uma relíquia do passado, continuam desempenhando papéis vitais, principalmente em situações em que a confiabilidade e urgência são primordiais. Muitos dos pagers afetados no Líbano eram de uma nova remessa que o grupo terrorista recebeu nos últimos tempos. Isso foi confirmado por libaneses familiarizados com o assunto. Um oficial do Hezbollah disse que muitos combatentes tinham tais dispositivos, especulando que uma ação de malware poderia ter causado a explosão dos dispositivos, ou seja, um ataque hacker. Um oficial do Líbano disse que algumas pessoas sentiram os pagers esquentarem e os descartaram antes que estourassem. No entanto, o Hezbollah disse que vários pagers carregados por seus membros explodiram simultaneamente às 15 horas e 30 minutos pelo horário local. Não foi possível determinar imediatamente o que causou as explosões, que se espalharam pelo país em várias áreas onde o Hezbollah tem uma presença pesada. O Hezbollah e o governo libanês culparam Israel pelo ataque. Ambos disseram que civis foram mortos e o Hezbollah ameaçou retalhar com muita força. O exército israelense, o Mossad e o governo de Israel não comentaram e não se manifestaram. A televisão estatal iraniana disse ainda que o embaixador do país no Líbano, Mojtaba Amani, foi ferido por seu pager, mas estava consciente e não em perigo. O Irã é o principal apoiador do Hezbollah, um grupo terrorista designado pelos Estados Unidos, e se tornou um dos grupos não estatais mais bem armados do planeta. O aparente ataque ocorre em meio a preocupações crescentes de que as tensões ao longo da fronteira libanesa correm o risco de aumentar à medida que a troca diária de tiros na fronteira aumenta em intensidade e os esforços para fechar um acordo para interromper os combates em Gaza, que não deram frutos. O governo de Israel está sob crescente pressão para devolver dezenas de milhares de evacuados para suas casas no norte, silenciando os foguetes e drones do Hezbollah. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse na segunda-feira que as perspectivas cada vez menores para a diplomacia estavam deixando a ação militar como a única alternativa. Como os pagers não possuem GPS ou Bluetooth, eles também atraem pessoas de má índole, como os terroristas, que preferem ficar fora da rede global, sem a possibilidade de rastreamento de localização. Esse nível de segurança, combinado com sua relação custo-benefício e capacidade de funcionar em ambientes seguros, onde celulares são restritos, faz do pagers uma escolha prática em muitos setores, desde a área da saúde até ambientes governamentais de alta segurança. Você quer apoiar a continuidade do meu trabalho aqui no YouTube? Basta entrar na minha loja de roupas e acessórios no site umapenca.com/área militar. Você encontrará muitas camisetas com várias estampas e cores, tudo de alta qualidade.
Alguns citaram o uso de vírus malware para sobreaquecer e explodir as baterias. No entanto, pode ser algo muito maior e uma rede de intervenção secreta da agência Mossad na linha de produção dos aparelhos antes que fossem entregues aos terroristas. Israel já explodiu dispositivos de comunicação para executar planos direcionados. Depois de ser abalado por uma série de ataques na década de 1990, Israel eliminou o fabricante de bombas, um perito do Hamas, Yahi Aish, colocando um dispositivo em um telefone. Assim, Kaiash atendeu a ligação. O Hezbollah reconheceu a vulnerabilidade de suas redes de comunicação no início da guerra. Em fevereiro, o líder do grupo, Hassan Nasrallah, pediu que seus combatentes se livrassem de seus smartphones, dizendo que Israel poderia usá-los para vigilância ou seleção de alvos. Israel conduziu uma série de operações de inteligência de alto nível dentro e ao redor do Líbano desde que a guerra começou. No final de julho, Israel tirou a vida do principal comandante do Hezbollah, Fuad Shukur, em um ataque aéreo em Beirute. Inclusive também eliminou o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, com um dispositivo explosivo implantado no quarto do terrorista dentro da capital Teherã. De acordo com as informações apuradas pelo área militar, possivelmente o Mossad conseguiu injetar um composto de tetranitrato de pentaeritritol diretamente nas baterias dos novos pagers criptografados que o Hezbollah começou a usar por volta de fevereiro deste ano, antes mesmo de chegarem às mãos dos membros do Hezbollah, permitindo que eles superaquecessem e detonassem de forma remota a bateria de lítio dentro do dispositivo. O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que é muito cedo para dizer como os ataques de pager no Líbano podem impactar os esforços para garantir um cessar-fogo em Gaza. Ele pediu ao Irã que, com os seus aliados Hezbollah, os Houthis do Iêmen e grupos armados no Iraque, que formam o eixo da resistência contra a influência israelense e norte-americana, que não se aproveite de nenhum incidente para aumentar as instabilidades. O ataque aconteceu em meio à crescente tensão ao longo da fronteira do Líbano com Israel. O Hezbollah começou a disparar foguetes contra Israel logo após os ataques liderados pelo grupo terrorista Hamas em 7 de outubro, no sul de Israel, que detonaram a guerra em Gaza. Os dois lados trocaram tiros diariamente desde então, expulsando dezenas e milhares de pessoas e cidades em ambos os lados da fronteira e deixando centenas de agentes do Hezbollah eliminados. Convido vocês a acessarem o novo canal Analytics, onde posto vídeos inéditos com análise de assuntos sensíveis que não posso comentar no área militar. Conto com sua ajuda, se inscreva e ative as notificações.